Fala, meu amigo, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Olha só, a gente vai começar com algumas matérias aqui super importantes. Tem uma matéria do Estado de Minas que trata de uma fala do Lira sobre Lula ter perdido a força e que vai ser muito pressionado pelo Congresso. A matéria é essa aqui: Lula perde força e pressão no Congresso é o novo normal da política. A pressão do Congresso por cargos e verbas é o novo normal na dinâmica política do Brasil, segundo especialistas das ciências sociais. E aqui a gente faz uma análise aqui muito interessante. O Congresso impôs derrotas seguidas ao presidente Lula, PT, nas últimas semanas e mostrou que, mesmo depois do governo ceder às demandas do Centrão por cargos e verbas, as demandas tendem a continuar. De acordo com especialistas que participaram de um debate no 47º Encontro Anual de Pós-Graduação em Ciências Sociais, esse tipo de pressão incessante do Congresso é um novo normal na política brasileira. E aí, a gente viu ontem uma fala do Lira dizendo o seguinte: se Lula não cumprir as metas fiscais, vai responder às penas da lei. Acendeu ali um sinal de alerta sobre um possível impeachment do governo Lula. Um possível alerta do Lira de que, olha, se não cumprir as metas, se não tiver grana, se não respeitar a grana, vai ter impeachment. E aí a grande questão é que quando isso acontece, é inevitável esse tipo de pensamento. Comentários aqui do nosso canal, tá? O Antônio Pozobon escreveu o seguinte: de quanto dinheiro o Lira está precisando agora? E aí, a Elza Marques Ribeiro comentou aqui também: o Lira ameaça e o malandro, cachaceiro, solta mais dinheiro do contribuinte e ministérios para esses parlamentares corruptos e fica tudo bem. Até a próxima extorsão ou negociata. Vergonha desse presidente da Câmara Federal. O que é o posicionamento aqui e por que eu peguei, inclusive, comentários aqui de seguidores do nosso canal? O ponto interessante é esse. O brasileiro hoje já está entendendo as regras do jogo. O brasileiro hoje está antenado. O brasileiro hoje sabe muito mais o que se passa dentro do STF do que dentro da seleção brasileira. O brasileiro quer saber mais sobre os personagens do Congresso do que os personagens da novela da Globo. O mundo mudou e o Brasil mudou aqui também. Então não pense que hoje, ainda mais depois de tantos solavancos que principalmente a direita tomou, que vai continuar da mesma forma, não. A direita viu o Congresso mais conservador de todos os tempos ser eleito e em questão de meses se vender para o governo Lula através do Centrão. Vocês viram aí deputados do PL, do Ceará, entre outros, se entregando ao Centrão, se entregando ao governo Lula e hoje, sabe, parece base do Lula, mas foi eleito com o voto do cara de direita. Então, isso aqui é o reflexo de que ainda mais você precisa antenar quais são as propostas desse cara que você vai votar lá em 2026, começando agora. Porque na hora da eleição, o que vai aparecer de conservador, o que vai aparecer de gente da direita, são muitos. Vou grudar aqui com o Tarcísio, vou grudar com o Bolsonaro, vou grudar com fulano, porque eu aqui eu consigo voto. Você nunca viu o cara, mas de repente ele aparece do lado, sei lá, de um Tarcísio, de um Bolsonaro, falando, eu tô com o Bolsonaro. Igual a Soraya Tronic, eu sou a candidata à onça do Bolsonaro aqui. E aí, tá feliz com a onça do Bolsonaro? Pois é. Então, não adianta mais, porque o brasileiro tá começando a entender que, olha, política é uma constante. Não é de 4 em 4 anos que eu tenho que voltar aqui para tentar saber em quem eu vou votar, não. Eu vou ter que acompanhar esses caras desde o início. E é isso que o brasileiro hoje está buscando, acompanhar desde o início. O fato é que o novo normal, voltando à matéria, é realmente esse. O novo normal é pressão do Centrão o tempo inteiro. E o novo normal é o mensalão estar legalizado através de emendas secretas. Ou seja, é a mesma coisa do mensalão. Só que hoje é legalizado, né? Ou seja, hoje acontece na cara dura e ninguém tá nem aí com isso. É por isso que
Em outras circunstâncias, eu prego sim a defesa aqui do parlamentarismo. Eu acredito que o poder demais concentrado, estou falando desse poder, na mão do presidente, isso acaba deixando o presidente ainda mais refém. Vamos dar um exemplo para vocês. Em 2018 foi eleito Jair Messias Bolsonaro, um presidente de direita, talvez o único presidente de direita que o Brasil já teve. E aí ele entrou refém do Congresso, ou você já esqueceu do Rodrigo Maia, do Alcolumbre, refém do Congresso, sem poderes para fazer muita coisa. E aí vem outros poderes de fora que colocam ele no quadradinho, impedindo o cara de atuar. E aí ele tendo que liberar verbas, liberar coisas e fazer agrados para poder aprovar aquelas pautas que ele queria. Resolve o problema? Não, não resolve. Eu tenho uma visão de que é muito mais fácil você cobrar o seu parlamentar do que cobrar o presidente da República. Vai lá, reclama do Lula, cobra do Lula, para você ver o que vai dar. Não vai dar em nada. Mas vai direto naquele vereador, naquele prefeito ou no deputado que você votou. Vai nele, faz pressão, faz uma campanha para ir nas redes sociais dele para pedir a mudança do voto, falando, olha, se você votar a favor do aborto, se você votar a favor do aumento do fundão eleitoral, eu vou colocar outdoor na cidade inteira do seu voto. Faz isso. Você vai ver o resultado diferente. Então, sim, eu sou a favor de mais poder para o Congresso, desde que o brasileiro aprenda a votar. E o brasileiro pode aprender a votar fiscalizando os seus deputados. E o novo normal vai ser esse. Já está rolando. Só que nesse meio termo, enquanto não se coloca isso em pratos limpos, quem está bancando tudo isso é o seu imposto e o meu imposto. Através de que emenda. O Lula precisa fazer todos os agrados que consegue para o Centrão para poder aprovar as pautas. Ou não é verdade? É isso que está acontecendo. Vamos falar dessa pauta aqui que é super importante. E aqui nós vamos destruir algumas falácias desse esquerdismo raso aí que aborda a privatização, né? Que ataca a privatização. Essa matéria aqui é do R7, tá? Trata do Tarcísio de Freitas e diz o seguinte: São Paulo promete cobrar da Enel ressarcimento para prejudicados, diz Tarcísio. E aí, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou na segunda-feira que o estado não está preparado para lidar com eventos climáticos extremos. Um forte temporal atingiu a capital da região metropolitana nesta sexta-feira, derrubando dezenas de árvores e interrompendo o fornecimento de energia de milhões de pessoas. O que aconteceu? Um temporal gigantesco, quase que um tornado, lá na cidade de São Paulo, lá na capital. E aí, caiu árvores, foi um desastre. E aí, mais de 500 mil de pessoas ficaram sem energia elétrica. Foram milhares de pessoas que ficaram sem energia elétrica. E aí, foi o estopim para o esquerdismo desvairado que nega fatos e ciências. Olha lá, tá vendo a culpa da privatização? A Enel, a empresa que cuida da eletricidade em São Paulo é privatizada. Olha a responsabilidade. Já tem aí 4 dias desse pessoal sem energia. Tá vendo o quanto eles são irresponsáveis? Mentira. Falácia. Totalmente descabido esse argumento utilizado por essa turma militante da esquerda. E eu vou te explicar o porquê. Primeiro ponto. É ineficiente mesmo? Ou são questões climáticas da qual você não pode conseguir uma solução tão eficiente e rápida? Vamos a 2 pontos. Primeiro ponto que eu vou discutir com vocês. A Enel deixou muita gente sem energia e ela é uma empresa privada. Isso é fato? Isso é fato. Mas e a Sabesp? A Sabesp é a empresa de água. O pessoal está sem água ainda, sem esgoto. A coisa ainda também sofreu impactos. Em menor monta do que as redes elétricas sofreram. Tá, mas a Sabesp ainda não conseguiu resolver o problema e fornecer novamente. Foi menos danos, foi menor o dano, mesmo assim ainda não conseguiu. Ué, mas a Sabesp é do Estado, o Estado não tinha que ter resolvido isso rápido? Pois é, tende a ser muito mais ineficiente. Então já começa a falar-se aí que a culpa é da privatização. Por quê? Porque empresas estatais também interromperam o fornecimento
de produtos básicos, ou seja, é uma questão climática. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, vamos lá. Eles usam como argumento de que a Enel, depois que assumiu, mandou um monte de gente embora. Que enquanto ela era pública, ela tinha o dobro de funcionários e que depois que ela ficou privatizada, ela reduziu o número de funcionários e mesmo assim ela aumentou o número de clientes. Tá, mas pessoal, é isso mesmo, empresa privada faz isso. As empresas privadas, elas tendem a reduzir gastos e prestar serviço com maior eficiência. Um exemplo que a gente pode citar, e até foi o TV Viegas que citou, é a CSN. O que a CSN fez? A CSN era uma empresa pública, e aí quando ela saiu do público e partiu para o privado, a primeira coisa que ela fez foi cortar gastos. Cortar gasto, tirar gente, demitir, não necessariamente quer dizer que não vai ter gente para trabalhar. Muitas vezes eles terceirizam serviços ineficientes. Então vou te dar um exemplo. A Enel, vamos dizer que a Enel produz ali os postes de energia. Mas ela produzir os postes, colocar a fiação, fazer tudo isso é muita coisa. Então ela manda uma empresa ali que constrói geradores, ela terceiriza a construção dos geradores para aquela empresa, ela não tem mais os funcionários, mas ela está prestando serviço, talvez até com muito mais eficiência, porque aquela empresa só é especialista em geradores. Então, essa narrativa é uma falácia. Tende a ser muito mais eficaz a empresa privatizada, porque ela busca lucro. E aí, qual empresa você acha que quer o resultado mais rápido? Ou seja, que quer voltar a fornecer energia elétrica? A Enel. Por quê? Porque a Sabesp ela é pública. A Sabesp ela não tem lucro, ela está pouco se preocupando, ela só vai ter críticas da sociedade. Mas ela está pouco se preocupando. Quer um exemplo? Vamos dizer que a Sabesp fica aí 6 meses sem fornecer energia, sem fornecer água. Qual o prejuízo financeiro que ela tem? Nada. Nós somos pagadores de impostos, a gente banca eles estão pouco se importando se vai ter lucro ou não. E se a Enel ficar 6 meses sem fornecer energia, o que ela ganha? Nada. Ela tem um prejuízo gigantesco. Então o resultado é que a Enel, empresa privada, ela vai correr para voltar o fornecimento o mais rápido possível, porque ela quer ter lucro, ela quer ganhar dinheiro. Então, mais uma falácia que a gente tem que desmentir. E por fim, vamos falar de responsabilidade jurídica. A Sabesp, nós estamos usando os dois exemplos por causa de São Paulo. A Sabesp, ela vai ter responsabilidade, ela vai ter que ressarcir e indenizar os consumidores que foram prejudicados? Não. Por quê? Porque é uma coisa ineficaz. Vamos lá. Vou te dar um exemplo. Quem que paga a Sabesp? É o seu imposto. Paga para quem? Para o Estado. E o Estado banca a Sabesp. Se a Sabesp for condenada a indenizar todo mundo, beleza? A Sabesp vai levar uma indenização ali. Vai ser condenada a indenizar todo mundo. Quem que vai pagar? O Estado. O Estado produz dinheiro? Não. Quem que dá o dinheiro para o Estado? O consumidor. Então, no resultado final, quem que está pagando a indenização que a Sabesp tem que pagar? Eres tu, eres mi. Não? É isso. Somos os trouxas que estão pagando. E na empresa privada? Se eles trabalham direito, prestam um bom serviço, o lucro deles vai para o cofre do empreendedor, que tem os riscos do negócio. Mas se eles tiverem que indenizar, não sou eu com o meu imposto que vou bancar essa indenização. Vai sair do bolso deles, vai sair da mão deles. Então são eles que vão ter que indenizar e prestar o ressarcimento dessa população que eles, por culpa da ineficiência do serviço deles, tiveram. Então é lógico que a empresa privada tem muito mais responsabilidade do que a empresa pública. Deu para ser claro aí? Acho que os argumentos foram suficientes para justificar para você o porquê que tudo isso que eles estão falando não passa de uma falácia mentirosa para enganar você. Eu acredito que deu para abrir um pouco a sua mente, né? Pessoal, e por fim, mas não menos importante, eu quero abrir aqui mais uma matéria do Estadão aqui para vocês. Mais uma matéria do Estadão, porque o Estadão está fazendo o papel que antes a Jovem Pan fazia, que é de críticas ao governo. Vocês estão começando a perceber que o Estadão está começando a bater muito em cima do Lula? Matéria do Estadão. Ao mandar ministros gastarem em obras, Lula explicita a visão populista
contra a responsabilidade fiscal e mina as poucas alternativas que a Haddad tem para reduzir o rombo nas contas. Ou seja, o grande consórcio da mídia está começando a acordar. Está começando a ter coragem de fazer as críticas veladas ao Lula. Só que isso aí tem um efeito dominó. Começa com um Estadão, aí depois vem um Metrópolis, aí depois vem outro, vem o antagonista, vem o Poder 360, e aí a CNN se rende, porque não está dando audiência, falar bem do Lula, tá? O que dá audiência ainda para a esquerda é falar mal do Bolsonaro. Entenderam? O que dá audiência para a esquerda é falar mal do Bolsonaro. Mas falar bem do Lula não dá audiência, o povo já está de saco cheio de tudo isso. E aí, vem uma matéria como o Metrópolis, moradores registram tempestade de areia em Manaus. Olha só a situação que está Manaus, olha os prédios no meio da tempestade de areia. É isso aí que está acontecendo, meu amigo. E aí, cadê o pessoal do meio ambiente? Cadê o pessoal aí? Ah, mas o Bolsonaro destruiu o meio ambiente. Mas eu vou trazer uma matéria para vocês que diz que o Bolsonaro pode ter sido vítima da maior fake news da história na questão ambiental. Nós vamos falar sobre isso aí. Mas aqui, então tem que mostrar, porque a população está cobrando. Fala, mas peraí, vocês vão ser imorais o suficiente de não mostrar o que está acontecendo? Olha isso aqui. Isso aqui parece uma cena de, sei lá, aqueles filmes de ficção científica, de Nárnia, entre outras coisas. E não dá para ficar calado só deixando isso acontecer, não é? Ou seja, a coisa tem que começar a mudar um pouquinho, tá bom? Grande abraço, pessoal. Fica com Deus e até o próximo editorial.